Pastana, boa tarde. Alô? Alô, Pastana? Oi. Oi, Pastana, tudo bem contigo? Tudo bem. Desculpa, eu tava na palestra aqui. Ah, a palestra com o Alan Al? Isso. Pô, mas os caras fazem na hora do almoço? Foi antes do almoço. O almoço é agora. Pô, os caras agora vão que nem um estouro pro restaurante também, né? Pastana, eu queria agradecer demais por você ter nos atendido novamente. E eu quero aproveitar a oportunidade aqui para tirar algumas dúvidas. Faz tempo que a gente não conversa, eu acho que seria muito legal você explicar algumas coisas sobre o planejamento, sobre a condução do trabalho do Guarani. São dúvidas mesmo, viu, Pastana? Dúvidas minhas, tá? Tá, vamos lá. Vamos lá. Pastana, em 2022, você fez uma leva de contratações que deu muito certo, né? O Jamerson, o Richard Rios, o Yuri Tanque, e todos tinham mais ou menos o mesmo perfil, né? Que eram jogadores desconhecidos, com possibilidade de mercado, e aí você até prendeu os direitos econômicos desses jogadores ao Guarani, o Guarani até faturou em cima desses jogadores. Sim. Em 2024, a gente percebe que tem um outro perfil, inclusive com jogadores oriundos do futebol do exterior, especialmente de Portugal. O que eu queria perguntar para você é o seguinte: por que ocorreu essa mudança? Falta de recursos por parte do Guarani para contratar? Ou o Guarani perdeu credibilidade no mercado? Ou dou uma outra situação para você: ou a situação do Guarani na tabela, ao contrário de 2022, dessa vez interferiu nas negociações de mercado? Vamos lá. Primeiro, boa tarde aos ouvintes aí, boa tarde a você, Elias. Sua pergunta é muito boa, e já te respondo que, na verdade, são tempos diferentes, a colocação é a mesma, porque nós também estávamos na 19ª, na verdade, em 2022, agora em 20º. Tempos completamente diferentes, porque naquela época eu chego antes da janela, durante a janela, mas bem no início da janela, e com uma comissão técnica que eu já conhecia e já tinha trabalhado durante 3 anos. Dessa vez eu chego no final da janela e chego com uma comissão técnica que eu nunca trabalhei. E com pessoas realmente que eu não sabia qual era a forma de trabalho, metodologia, esquema tático, enfim, eu não conhecia nada da equipe técnica que aqui estava. E já haviam feito 5 ou 6 contratações, portanto o grosso do orçamento que tinha para a janela já tinha sido comprometido. Já o perfil de atletas é bem semelhante, atletas com poucas oportunidades de mercado, atletas que topavam vir mesmo num desafio de tirar a equipe do rebaixamento. E de Portugal, como você falou, é só um atleta que na verdade já tinha voltado ao Brasil, que é o Marlon Maranhão. Os outros, nenhum era de fora. Não, acho que o Bruno também, o zagueiro, que foi a última contratação, na verdade, por uma questão de lesão que a gente tinha, que era a lesão do Douglas na época. A gente não sabia se ele voltaria rápido ou não. E aí nós contratamos o Douglas como uma opção, porque a primeira opção era o Léo Santos num primeiro momento. Enfim, mas esses acertos ou erros em contratação, elas vão muito de acordo com o momento do clube, com o modelo de jogo aplicado, com os processos realizados no clube, e também com a vontade do atleta de vir ou não em determinadas situações. Esse ano mesmo, nessa janela que você está citando, nós tivemos aí 3, 4, 5 negativas de atletas que preferiram ir para outros clubes e não para o Guarani, e não por conta de falta de credibilidade, nada disso, mas sim, acho que muito pela pouca pontuação. Da última vez que eu aqui estive nessa situação, o Guarani estava mais próximo do time que estava fora do rebaixamento. E dessa vez não, dessa vez nós estávamos, se não me engano, quando eu cheguei, nós tínhamos 7 pontos e estávamos a 12 ou 13 pontos de sair do rebaixamento, então era uma condição realmente mais complicada.
Mas, ô Pastana, aí, pegando essas contratações que você fez, Sim. é, você não se sente um pouco decepcionado pelo rendimento desses jogadores que você trouxe? Porque o que que todo mundo esperava é que essas contratações trariam um acréscimo técnico para esse time. E a gente percebe que os jogadores que acarretaram, que produziram essa melhoria técnica, foram jogadores até que quem trouxe foi o Toninho Cecílio. Tô falando do Matheus Salustiano e do Gabriel Bispo. Você não esperava mais dos jogadores que você trouxe? Não faltou um pouquinho mais de produtividade? Não concordo. Nós tínhamos um treinador aqui que fazia um jogo direto, que fazia um jogo mas não era nem de transição, era realmente direto, que a bola pouco passava pela faixa central do campo. Então, assim, nós tínhamos um ataque à linha, um time de profundidade e um campo alargado. E né, logo após as primeiras contratações, a gente traz um treinador de um jogo um pouquinho mais combinado, uma organização defensiva um pouco melhor, um sistema tático um pouquinho mais organizado de acordo com as características do elenco. E assim, não tenho bola de cristal para identificar isso em 2, 3 semanas, infelizmente. E isso compromete o desempenho do atleta por um todo. A mudança de perfil, de modelo de jogo, de 2 semanas para a terceira semana, de 3 semanas para a quarta semana, ela é muito grande e realmente não é todo atleta que tem essa capacidade. Se a gente for comparar também com aquele time, o Jamerson demorou para se fixar como titular. O titular, se não me engano, quando eu cheguei era o Matheus Pereira, só que aí teve uma venda repentina para Portugal. O Richard demorou bastante para se condicionar, porque estava treinando atrás do gol no Flamengo e demorou também para entrar no time. O titular era o Madison. Quem mais? O Edson Carioca nunca foi titular, mas acabou performando e fazendo gol que nos deu a possibilidade de sair do rebaixamento na época. Enfim, tiveram alguns jogadores que também não foram titular naquela época. O Anderson, a gente não contrata jogadores só para ser titular, a gente contrata jogadores para melhorar o elenco, e isso eu não tenho nenhuma dúvida que com a chegada de alguns jogadores como Emerson, Pierre, Maranhão, Lohan, a gente melhorou as opções de elenco, que é uma coisa que infelizmente o Pintado foi prejudicado e a gente conversava muito sobre isso. Ele não tinha muitas opções de elenco, tinham muitos jogadores que aí estavam, que não vinham rendendo desde o início do ano. Eles foram dispensados para que entrassem em outros lugares e de acordo com o orçamento que a gente tinha, eu tenho certeza que foram as opções que a gente poderia ter trazido, não mais do que isso. E como eu te falei, o que tinha de melhores opções para trazer, né, eles também não aceitaram, e isso é o mercado, não tem problema nenhum. Eu acho que os jogadores que aqui vieram estão rendendo o suficiente para que a gente tenha melhor performance, e isso é provado em números, do que antes. Agora, falando de decisões, que faz tempo a gente não conversa, eu queria que você explicasse o que levou você, juntamente com a estrutura do Guarani, a decidir emprestar o Lucas Paraíso. Você acha que ele não se encaixava na filosofia do Alan Al, ou estava devendo tecnicamente? Quais foram os fatores que levaram a essa decisão? Não, esse eu nem acho. Eu tenho certeza absoluta que ele não se encaixava em nenhum dos modelos. Ele é um segundo atacante, ele não é nem um atacante 9, ele é um atacante de movimentação, ele não é de fixo de área e também não é um extremo. Então, como a gente não jogava com dois atacantes em nenhuma hipótese, e infelizmente ele teve pouca oportunidade, e é um ativo do clube, para a gente não matar o ativo do clube nessa situação, ele teve uma proposta de Portugal, num time que tem um bom treinador, que tem uma boa estrutura, de um grupo, inclusive, estrangeiro, não é de um grupo português. Nós estudamos em conjunto com o agente dele a possibilidade dele ficar um ano lá e entender melhor o jogo, para que ele pudesse voltar e continuar sendo um ativo, ou com certeza ele se tornaria um passivo aqui. Pastora, você sempre foi muito transparente, pelo menos das 3 vezes que você conversou conosco aqui, sobre a sua opinião a respeito daquilo que poderia ser ou não aproveitado nas categorias de base do Guarani. Eu queria saber, essa sua opinião mudou, não mudou, e
quer dizer, e se não mudou, é por esse motivo que às vezes você traz jogadores jovens de outros clubes, é porque você infelizmente não encontra o material que você deseja dentro da estrutura das categorias de base? As categorias de base, e aí eu estou falando no geral, não só do Guarani, elas precisam ter uma linha de trabalho, uma convicção e uma linha de trabalho. A gente não pode achar que toda hora que o time está mal tem que colocar o jogador da base ou, se o time está bem, então vamos deixar ele jogando lá no sub-20 para evoluir. Não, a gente tem que ter uma linha de trabalho. A linha de trabalho aplicada tecnicamente, eu gosto muito, que é a do Jairo. No que diz respeito ao restante, a gente conversa bastante para que as coisas melhorem. É situação de campo, é situação de transição física, transição mental, são condições de trabalho que o Gustavo Rosolém, junto à diretoria, tem batalhado bastante para que a gente tenha melhores condições de trabalho. E é aquele negócio, hoje se acredita muito no jogador precoce. Então, por exemplo, nossa categoria sub-20 é 06, 05, 04. Aonde que está escrito que nós temos que olhar só para o 06? Por que nós não podemos usar para o último ano, para o 04? Por que o 04 não pode performar melhor do que o 06 ou o 04 está atrasado, por exemplo, numa transição em relação ao 06? Por que sempre o mais jovem que tem preferência no sub-20? Eu achei isso uma bobagem. Se a gente tivesse calendário, um extenso calendário com brasileiro, com Copa do Brasil sub-20, para que esses garotos tivessem minutagem, tudo bem. Mas como a gente não tem, eu, por exemplo, já dei minha opinião no clube, posso externá-la, que eu sou a favor de disputar a Copa Paulista, para que os jogadores aí realmente tenham minutagem, evoluam em termos de maturidade, jogando um campeonato realmente profissional. Então, assim, há uma série de coisas que, desde a última vez, eu iniciei, né, em 2023, aliás, iniciei as nossas conversas para que houvesse uma linha que fosse consensual com o trabalho do profissional, mas isso, eu saí, provavelmente não ocorreu, tiveram alguns atletas, inclusive, que saíram do clube emprestados para equipes muito menores, de condições muito mais inferiores, e aí parece que a gente não gera oportunidade, a gente acaba gerando penalidade ao atleta. Agora, é óbvio, nessa situação que eu cheguei, os únicos atletas que realmente tinham condições são aqueles que já estavam treinando no profissional e que por N motivos tiveram lesões, como o Bruno Bianconi, o Titi voltou de empréstimo, parece que estava até bem, mas voltou de empréstimo lesionado, o Ian Henrique, que está conosco, e o Rafael, que, né, teve algumas oportunidades, não performou, e aí nós optamos por emprestá-lo ao Santos. Mas ele pode voltar. Pode, é a mesma coisa do Lucas Paraíso, a gente empresta porque aqui não está evoluindo, pode evoluir fora e voltar novamente para ser um ativo e não um passivo do clube. Ô Pastana, tá existindo uma boataria, uma especulação de que o Guarani encaminhou a contratação do Renan Barnabé, é verdade? Eu vi isso ontem e de verdade eu não sei. Conheço até o atleta, é um atleta de 20 anos, se não me engano, 21 anos, que trabalhou no Figueirense, acho que ainda está no Figueirense, mas eu não conheço o atleta. Então, assim, se houve essa contratação, se há um pré-contrato, foi antes de eu chegar e eu não participei disso. A gente tinha também aqui executivo, analista de mercado, enfim, o próprio Danilo na coordenação, então assim, se foi feito sem eu saber, eu até me assustei ontem com a informação. Agora, Pastana, como é que tá a sua situação, o seu planejamento? Você, independente daquilo que acontecer até o final do ano, você continua no Guarani, faz o planejamento para 2025 e eu queria que você respondesse como é que está o relacionamento com o presidente, né, o Rômulo Amaro, porque a gente tem uma impressão de longe de que ele não quer se meter em questão de bola rolando. Ele deixa tudo na sua mão. É isso mesmo que está acontecendo? E se estiver acontecendo, em quantos % ajuda a você ter tranquilidade para implantar o seu trabalho?
Bom, assim, né, nunca tem o trabalho de uma pessoa só, né? Nem na vitória, nem na derrota. Assim como em 2022 as coisas aconteceram bem e eu precisei contar com a ajuda de todo mundo, agora eu digo o mesmo. Eu tenho contrato até dezembro de 25. Essa saída do André por motivo de saúde é prejudicial, claro, porque o André se relaciona muito bem conosco, mas a gente entende, é motivo de saúde, tem que se tratar mesmo, a gente reza aí para que ele melhore, porque é uma pessoa do bem, é um cara de caráter, e eu torço para que ele melhore rapidamente, me parece que é uma licença de 90 dias. Agora, o Rômulo, eu posso te falar, de verdade, tem sido uma grata surpresa, se relaciona muito bem com todos nós, ele já participava algumas vezes do dia a dia, pelo lado comercial, né, como um bom diretor comercial que tem sido, mas agora como presidente ele nos surpreendeu positivamente porque está todo dia conosco, pergunta, questiona, nos auxilia naquilo que é preciso do departamento administrativo para o departamento profissional, e é uma pessoa que tem se inteirado bastante de tudo que acontece no departamento de futebol. Isso eu posso externar aqui que realmente tem sido uma ótima surpresa para nós, o Rômulo Amaro como presidente. Ô Pastana, até que ponto pressiona vocês atuarem na Série B do Campeonato Brasileiro com um primeiro turno em que o Guarani somou apenas 11 pontos? Eu tô te fazendo essa pergunta porque a campanha do segundo turno é boa. O Guarani é o 8º lugar com 20 pontos ganhos. Até que ponto esse primeiro turno acaba virando um fardo para vocês? É um fardo é um fardo total, né? Ninguém pode terminar um primeiro turno com 11 pontos. Com 11 pontos. Isso eu acho que não tem nem como esconder. O primeiro turno foi péssimo. Ele é assustador do ponto de vista de resultado esportivo. Mas não tem o que fazer, é olhar para frente, e eu acho que principalmente esse jogo aí contra o nosso rival demonstrou a resiliência que os caras têm, demonstrou que os nossos atletas também sabem conviver com esse clima hostil, um clima hostil que a gente vai enfrentar hoje com certeza na Ilha do Retiro, e pensar no próximo jogo. Como eu te falei anteriormente, eu tenho um contrato até dezembro de 2025, mas a única coisa que eu penso é no jogo de hoje à noite contra o Sport Recife na Ilha do Retiro. Qual a conta de vocês para escapar do rebaixamento? O que vocês estão pensando? A nossa conta é de 43, 44. 44 é um pouco mais difícil, 43 seriam 4 vitórias. Então, assim, essa é a nossa conta. É improvável? Pode até ser improvável, pelos números que nós temos até hoje, mas pode se tornar factível diante de uma vitória, por exemplo, aqui a gente fica a 2 pontos de quem está fora da zona de rebaixamento. Ô Pastana, você não considera que essa semana, esse trecho, depois do que venceu o derby, é uma semana decisiva para o Guarani? Porque o Guarani tem Sport e depois o Novo Horizontino. O Guarani não fica meio que cercado, tem que somar pelo menos uma vitória nesses 2 jogos? Mas é o que eu te falei anteriormente, Elias. Depois do que eu vivi exatamente o mesmo roteiro no Ceará em 2015. É sempre necessário você pensar em vencer. Então, assim, não é que essa semana é mais importante. É importante o jogo de hoje. Depois do jogo de hoje é importante o jogo do Novo Horizontino. E assim vai até as esperanças se acabarem. Eu tenho muita fé e muita esperança que isso não vai acontecer. Então a gente vai pensando até enquanto tiver fôlego, nós vamos respirar e vamos tentar tirar o Guarani dessa situação. Falando da perspectiva do Guarani, você não acha que aparentemente, às vezes as aparências enganam? Por que eu tô falando isso, que as aparências enganam? Porque se a gente olhar para a classificação geral, é o último contra o provável líder. Só que se você olhar no retorno, é o líder do retorno contra o 8º colocado. Quer dizer,
será que as pessoas não estão conseguindo imaginar que o jogo, pro esporte, no caso, né, terá uma dificuldade muito maior do que muitos pensam? Com certeza terá uma dificuldade muito maior, até porque o Guarani do primeiro turno não existe mais. É um Guarani de um segundo turno, um Guarani que ganhou do Mirassol, por exemplo, que é uma das melhores equipes do campeonato. É o Guarani que foi lá no Ceará e realmente assim, fez um jogo de igual para igual com o Ceará. É o Guarani que foi em Ribeirão, dominou o jogo lá, perdemos em 5 minutos ali, mas nós dominamos e controlamos quase todo o jogo. E, infelizmente, é futebol. E no futebol, tanto nós que estamos desse lado quanto o esporte, eu tenho certeza que eles sabem que vão enfrentar um grande adversário. Agora, o Pastana, outro detalhe, falar do dia a dia. Falar das condições de trabalho, né? Que a gente sempre vê os vídeos tal do Guarani, e o Guarani tá sempre treinando no brinco, é muito difícil treinar no CT, você não precisa falar isso, mas eu falo, o CT tem um gramado horroroso, péssimo, né? E que coloca em risco os jogadores. Agora, a minha pergunta é em duas partes. Há um tempo atrás, o Guarani anunciou um CT para as categorias de base lá em Barão Geraldo. Profissional treina ou poderia treinar por lá? E outro detalhe, o que vocês pensam para 2025 em termos de estrutura? Não se poderia buscar outros campos para treinar? Eu estou falando isso, Passando, porque, por exemplo, durante um tempo aí, em emergências, o Guarani usava o campo da Grenasa, que fica lá na saída para Souzas, que é um campo em boas condições. Você tem essa preocupação para viabilizar melhores condições de trabalho para 2025? Assim, Elias, eu sempre fui muito claro desde 2016 e essa é a minha terceira passagem no Guarani e eu vou falar mais uma vez. E não tem problema que você já falou, eu vou repetir o que você já falou. O clube, para voltar a ser gigante, como já foi um dia e como tem uma marca gigante e uma história brilhante no cenário nacional, para ele voltar a ser o que era, ele precisa, sim, hoje de um centro de treinamento. Se vai ser em Barão Geraldo, se vai ser Na saída para Bandeirantes? na saída para Bandeirantes. Bom, se vai ser, aonde vai ser eu não sei, mas nós precisamos de pelo menos 2 campos em condições de treinamento para que a gente não fique treinando no brinco de ouro, de uma academia, de uma fisioterapia, que é o mínimo, e o restante a gente se vira. E um bom vestiário. Acabou. Se o Guarani despender todas suas vantagens financeiras aí, principalmente essas que podem vir a ocorrer com venda de atletas ou com venda dos percentuais de atletas que nós temos, como o Richard, como o Jamerson, como o Yuri, como quem for que tenha saído daqui e que a gente possa desfrutar desse restante aí, desse restante de receita financeira, com a construção efetiva ou com a reforma efetiva de um CT, de um centro de treinamento, pode ter certeza que o Guarani voltará a ser um clube revelador, um clube formador e um clube também de grandes vitórias. Quer dizer, então, você já externou isso internamente? Já externei isso para todo mundo e externo para quem quiser. Enquanto o Guarani não voltar a treinar num CT, onde tem um campo, onde tem um vestiário decente, onde tem uma academia decente, uma boa fisioterapia, infelizmente nós vamos ter dificuldades. Não adianta pensar em Série A sem ter uma estrutura condizente, é bater e voltar. Não adianta mesmo. Isso já aconteceu comigo em outros clubes, como o Paraná, como o Curitiba, como em clubes que realmente resolveram se estruturar, o próprio Ceará, enfim, Bahia, Vitória, precisa se estruturar. É só olhar a história do Vitória. E o Vitória bateu lá na Série C e foi se estruturando e se capacitando e se estruturando e se capacitando. Capacitando, eu falo com pessoas, com novos atletas, com contratos mais longos. E a coisa foi melhorando de um jeito que hoje eles podem até ter um reverso aí na Série A e cair, mas com certeza sobe no outro ano, porque tem uma estrutura condizente com com uma equipe de Série A e não mais de Série B. Eu não tô falando do trabalho, tá? Tô falando de tradição, de camisa. Tá. Se você não quiser responder, eu vou entender, ok? Mas você não acha
que para os dirigentes de Ponte Preta e de Guarani é uma vergonha ver Novo Horizontino e Mirassol no atual patamar dentro do G4 e prestes a disputar a Série A? Tô falando em termos de história, de tradição. Acho, é uma vergonha, São duas camisas pesadas, numa baita de uma cidade, numa região que nós temos aí cerca de 10 milhões de habitantes, é uma vergonha. E você acha que tem jeito, Pastana? Claro que tem. As pessoas mudam, os dirigentes também enxergam as coisas e é claro, falta receita, mas essa receita está vindo. O futebol brasileiro, no geral, tem mais receita hoje, tem maiores conquistas aí com a Libra, com a Liga Forte, com as novas cotas de TV. Infelizmente, isso também apertou o calendário, e aí é uma coisa que a gente tem que discutir, porque assim, a gente está trazendo mais dinheiro, mas está piorando a qualidade do jogo, porque o calendário é apertado, porque não se tem mais tempo para treinar, só tem tempo para jogar. Então assim, a gente tem que equalizar isso. Pode ter sim grandes receitas, mas com o menor número de jogos, com maior número de semanas para treino, porque senão o atleta não vai evoluir. Nós vamos entrar numa bolha aí de só o resultado que importa, e nós estamos perdendo muita qualidade. É visível isso na nossa seleção, é visível no nosso Campeonato Brasileiro de Série A, é visível no nosso Campeonato Brasileiro de Série B, é visível na Série C, enfim, é visível em todas as esferas. Para a gente fechar a conversa, Pastana, eu agradeço e você me desculpa mais uma vez que eu me atrasei, mas não, foi palestra e agora já tá tendo almoço aqui, os caras já estão me olhando feio. E aí, não, meu, quer almoçar ou não? Não, eu quero agradecer demais você ter atendido a gente, e foi, pelo menos até aqui, uma entrevista muito esclarecedora. Eu quero te perguntar para dizer o seguinte, para finalizar. Bem, você já externou que tem problemas de infraestrutura o Guarani. O Guarani tem só o Guarani. Não só o Guarani. Não só o Guarani, mas falando já expliquei aí que o futebol campineiro, no geral, tem uma história bonita e é muito grande para estar onde está. Então, aí tantos problemas, tantos obstáculos. Você é um cara que tem mercado, né? Por que você topou essa parada? A gente Porque eu gosto do Guarani. É isso que eu ia perguntar. É isso que eu ia perguntar para você. De verdade, eu gosto do Guarani. Você já pegou sentimento, então, pelo clube? Eu gosto de trabalhar no futebol paulista. Eu acho um futebol organizado, um futebol onde você tem captação de receita para realmente efetuar suas ideias. Eu gosto muito de trabalhar aqui. Então você já pegou sentimento pelo clube? Sim, claro, isso sem dúvida. É a terceira vez que eu passo pelo clube, 2 vezes, na minha opinião, até respeito quem fale o contrário, mas 2 vezes com muito sucesso, e dessa vez também venho mostrando que, através dos resultados, que não, sei lá, não sei quem é que entende a minha saída no passado aqui. Só para terminar, o seu contrato tem multa? Meu contrato, como todos os contratos de executivos no país, tem multa, tem bônus, tem ônus, tem tudo certinho. Ai. Ô, Pastana, eu queria agradecer demais a sua presença, o fato de você ter nos atendido, e que você consiga esse milagre aí. Tudo bem, dos últimos 4, 5 anos, o Guarani é o melhor lanterna. Só que nenhum lanterna escapou do rebaixamento. Vamos ver se você quebra a escrita. A gente já conseguiu algumas proezas aí algumas vezes, e dessa vez assim eu vejo um grupo bem comprometido com tudo que está acontecendo. Infelizmente tivemos alguns percalços e não precisamos nem citar, todos sabem, os torcedores sabem quais foram, principalmente o jogo aí do Goiás e o jogo do Botafogo, eu cito como 2 fatalidades. Goiás com a mais e o Botafogo na situação que a gente estava de jogo, controlando o jogo. Enfim, mas sem falar a arbitragem, né? A arbitragem prejudicou bastante o Guarani durante o campeonato, e aí é uma opinião minha, conteste ou não, é uma opinião minha. O jogo contra o Avaí, então, é um absurdo o pênalti não dado em cima do Caio, e o VAR depois, então, a escuta do VAR é pior ainda.
Mas, enfim, nós vamos lutar até o fim, pode ter certeza. O torcedor pode ficar aí esperançoso e ter fé e nos ajudar e torcer e ir ao brinco. A gente precisa muito do torcedor no Brinco de Ouro. Mais do que os 3 mil, 4 mil que estão indo, nós precisamos efetivamente do torcedor bugrino no Brinco de Ouro, principalmente para os 3 jogos em casa. Se nós fizermos as 3 vitórias em casa e beliscarmos uma vitória fora, eu tenho 99% de certeza que nós saímos do rebaixamento. Obrigado, Pastana. Até a próxima, viu? Valeu, um abraço, Elias. Obrigado. Um abraço mesmo, um abraço mesmo.